Seja bem-vindo a este canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Estou aqui para mostrar para você novas perspectivas sobre o diagnóstico de transtornos mentais. Assim como provavelmente você sabe que o diagnóstico de transtornos mentais é algo que está em transição. A gente entende que o modelo atual categorial, capitaneado aí pelo DSM em grande medida, não é um modelo que trouxe para a gente aquilo que a gente precisa e que esse modelo está em transição. O título desse vídeo já mostra para você algo diferente, que a gente está atrás de um modelo unificado. Em contraste com o DSM, que tenta de alguma maneira e não consegue na prática, será teórico. Modelo unificado significa um modelo que a gente consegue integrar concretamente, de maneira válida, de maneira cientificamente válida, de maneira empiricamente válida, de maneira epistemologicamente válida, diferentes perspectivas para explicação, para compreensão de como funciona o ser humano e de como surge a psicopatologia. Isso tudo para que a gente consiga oferecer para os nossos pacientes um tratamento melhor. E eu vou falar para você algumas características desse modelo aqui neste vídeo. A primeira informação importante sobre esse modelo unificado é que ele é baseado na personalidade. E aí a pergunta óbvia próxima é: o que é personalidade? Personalidade é um conjunto de tendências, predisposições, propensões, de maneira que você quiser falar, de como que a gente pensa, sente, age, de uma maneira persistente ao longo do tempo. Não é uma maneira cristalizada. Às vezes é, e aí pode ser um problema, mas é uma maneira razoavelmente estável. Claro, a gente pensa aí na descrição de uma personalidade de um adulto, já formada, mas a verdade é que essa personalidade passa por mudança ao longo de toda a vida das pessoas. E na hora que a gente pensa na personalidade, a segunda coisa que a gente tem que pensar de imediato é o desenvolvimento dessa personalidade. Porque ninguém, quando faz 18 anos, ganha uma personalidade de presente, como se isso não tivesse nada a ver com o que estava acontecendo antes. A gente entende que características temperamentais precoces na infância têm uma relação muito grande com a formação dessa personalidade até que o indivíduo seja adulto. E essas características temperamentais precoces, em grande medida genéticas, biológicas, interagem de maneira transacional com o meio, constituindo uma identidade, principalmente na adolescência, que culmine com uma personalidade organizada na vida adulta. E o propósito dessa personalidade, o nosso organismo produz isso, ou seja, variações entre as pessoas, em termos emocionais, em termos de realização de tarefas. Esse objetivo desse construto é se relacionar com o meio. É a relação do organismo, do indivíduo com o seu meio. Acontece que para nós, seres humanos, o meio, ele com muita frequência é uma outra pessoa. Então, a personalidade é um elemento fundamental para as relações interpessoais. Bom, isso não explica por que a personalidade vai estar aí no modelo unificado para o diagnóstico de transtornos mentais. Porque aí vem a segunda questão. A primeira questão é que o modelo unificado é baseado na personalidade. A segunda questão é que a personalidade, ela permite que a gente compreenda a psicopatologia. Pode soar um pouco estranho para quem olha muito para o DSM, que sempre separou os transtornos da personalidade dos transtornos mentais que não são da personalidade. Meio que parecendo que os transtornos que não são da personalidade, antigamente no DSM-4, colocados ali em eixo 1, depressão, transtorno bipolar, pânico, o que você quiser pensar, não tem nada a ver com a personalidade. Só que a evidência mostra de maneira absolutamente clara que tem muito a ver com a personalidade. A gente consegue compreender a maior parte dos transtornos mentais à luz da personalidade de alguém. Isso é sabido há décadas. Isso está até escrito no DSM-4 já, a relação entre neuroticismo e depressão. Neuroticismo causando depressão. Olha, causalidade em saúde mental é algo difícil de estabelecer. A gente já sabe disso há décadas. Ou seja, se a personalidade ela é fundamental para as nossas relações, ela é fundamental para a vida psíquica de um indivíduo, e ela tem relação com personalidade, e ela tem relação com psicopatologia, a gente consegue compreender os transtornos mentais de maneira global, tanto os transtornos da personalidade, quanto os transtornos que não são da personalidade. Ela é um candidato excelente para ser, digamos assim, o centro desse modelo, para ser um hub integrador, para ser uma estrutura central onde outras áreas do conhecimento se acoplam. Por exemplo, ciência do estresse, ciência das emoções, o que a gente sabe de regulação emocional, o que a gente sabe de dificuldades em realização de tarefas, em função executiva,
o que a gente sabe sobre cognição social, o que a gente sabe sobre relações interpessoais, tudo isso pode ser integrado nessa personalidade. Então a gente consegue agregar muitas outras áreas do conhecimento que são fundamentais para a gente compreender o ser humano e para compreender a psicopatologia e que estão na base das intervenções hoje baseadas em evidência para construir um modelo unificado. Além disso, a gente sabe que com muita frequência os tratamentos que a gente usa farmacológicos para emoções negativas e para emoções positivas, como, por exemplo, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina que a gente usa para ansiedade, para depressão, eles mexem no neuroticismo, tal qual os remédios que a gente usa talvez com foco maior em anedonia, em falta de energia, eles mexem com extroversão, né? No caso, falta de extroversão. Então a gente começa a também olhar que o mecanismo de ação dos fármacos, a gente pode compreendê-los a partir da personalidade. Isso não significa ignorar as características farmacodinâmicas, do remédio que age no neurotransmissor, muito pelo contrário. Também a gente integra a neurobiologia, inclusive no RDoC, no Research Domain Criteria, que é um modelo para pesquisa, para compreensão do ser humano e da psicopatologia, a gente consegue integrar com a personalidade. E especificamente integrar num modelo específico da personalidade. Esse é o terceiro elemento. O primeiro era que a personalidade ela é um centro do modelo unificado, ela tem uma relação íntima com a psicopatologia e a gente tem um modelo preferido de personalidade. Não se trata de dúvidas, não se trata de controvérsias a respeito disso na literatura. O modelo que a gente usa é o modelo mais válido, de longe é o modelo que atingiu um grau de consenso científico raramente visto na nossa profissão, na nossa área de atuação de saúde mental, é o modelo dos 5 fatores, chamado aí de Big Five, que inclui neuroticismo, extroversão, conscienciosidade, amabilidade e abertura. Esse modelo é um modelo que ele é extremamente validado em diferentes idades, em diferentes culturas, e ele é um modelo que é integrável a essas diferentes áreas de conhecimento. Ou seja, a gente consegue compreender a psicopatologia através da personalidade e a escolha específica do Big Five como esse modelo. E a gente consegue, a partir disso, organizar intervenções. Por exemplo, o protocolo unificado para transtornos emocionais. Eu vou gravar um vídeo sobre isso daqui a pouco, você vai poder assistir daqui a algumas semanas, que é um tratamento destinado a tratar o neuroticismo, que é o construto de ordem superior, digamos assim, dos transtornos emocionais, que são os transtornos de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, depressão e muitos outros transtornos mentais, porque o neuroticismo ele tem uma relação ampla com a psicopatologia. Ou seja, esse é um instrumento, um protocolo, que é um protocolo que a gente sim chamaria de um protocolo de terapia cognitivo-comportamental, que é capaz de tratar de maneira abrangente todos esses diagnósticos categoriais, tal qual eles são descritos pelo DSM. Naturalmente que a gente pode compreender toda essa psicopatologia à luz do neuroticismo, especificamente da reatividade aversiva às emoções e de formas de regulação mal adaptativa, como esquiva e supressão dessas emoções. Agora, eu falei para você essas 3 características e eu vou levantar aqui, lidar com as objeções a isso, porque naturalmente que por mais que um modelo seja um modelo que se constrói como válido, uma ideia de um modelo unificado, mas a gente precisa lidar com as objeções que surgem a esse modelo. Eu vou falar de 4 dessas objeções. A primeira delas é que as características de personalidade são estáveis, cristalizadas, imutáveis. Eu já falei no começo do vídeo que não são, mas eu preciso endereçar isso de maneira específica. Não, as características de personalidade, elas não são hiperestáveis, cristalizadas, imutáveis. Simplesmente porque a literatura mostra que não são. Não somente elas mudam ao longo da vida, com mudanças normativas e fisiológicas que acontecem com uma grande porcentagem da população ao longo dos anos. Isso mesmo entre adultos, agora naturalmente a gente vê isso com mudanças muito grandes entre jovens, crianças e adolescentes. Quanto os tratamentos oferecem, são capazes de mudar isso, e o protocolo unificado mostra isso claramente, né? Os estudos do protocolo unificado mostram mudanças de neuroticismo. Agora, outra questão é, se nós que trabalhamos com saúde mental não estamos aqui para mudar tendências crônicas mal adaptativas muito instaladas na vida de um paciente, o que a gente está fazendo? Porque é só a gente olhar para os nossos pacientes e ver o que os nossos pacientes nos trazem. Eles raramente trazem uma coisa que começou a acontecer na semana passada. Geralmente a gente está diante de problemas que estão crescendo e pode ser que o paciente nos procure em momentos de grande agudização, mas o problema está lá acontecendo há muito tempo. Outra objeção, a segunda objeção, é que traços de personalidade são descrições interessantes.
São descrições ricas, são descrições realmente que atraem o nosso interesse, mas que elas não têm mecanismo, que é uma descrição e a gente não consegue extrair nada daí. Bom, eu já dei exemplos de que isso não é verdade. O mecanismo de produção de psicopatologia do neuroticismo é uma reatividade aversiva com supressão e outros mecanismos mal adaptativos de regulação emocional. Esse é o mecanismo. A gente tem uma descrição, reatividade a estresse, presença de emoções negativas, e a gente tem um mecanismo disso. O mecanismo do que um indivíduo que tem um neuroticismo elevado apresenta estados emocionais mal adaptativos, de maneira que esses estados persistentes ao longo do tempo se aglutinam, por exemplo, em um transtorno de ansiedade generalizada. É assim que a gente compreende esse mecanismo. Não dá tempo no vídeo de falar dos mecanismos, dos outros fatores do Big Five, mas a gente conhece os mecanismos e a gente usa esses mecanismos para desenvolver tratamentos. Outra terceira objeção, eu vou até ler essa, que variáveis de personalidade meramente resumem processos psicológicos mais básicos e que esses sim são relevantes de maneira causal. Já dei exemplo de como que focar no neuroticismo, um tratamento que é baseado nele, que usa estratégias baseadas em evidência da terapia cognitivo-comportamental, que é o protocolo unificado, funciona. Tem um outro tratamento, só para não ficar falando só do protocolo unificado, que chama Positive Affect Treatment, que é um tratamento voltado para anedonia, que é um tratamento baseado em evidências, que é um protocolo de terapia cognitivo-comportamental para tratamento de anedonia, que é uma apresentação de baixa extroversão, de introversão. Extroversão é o fator do Big Five relacionado à gregariedade, a relações interpessoais, à assertividade, algumas facetas interpessoais, mas também de energia, emocionalidade positiva, esse componente de emoções com valência positiva. Ou seja, um tratamento para o neuroticismo, ele vai ser diferente do tratamento para essa faceta de anedonia, que, como eu falei, aqui tem evidência, a gente vai compreender o mecanismo do porquê que a anedonia se instala. Isso está claro. Então, usar esse construto, essa ideia de uma organização de personalidade, através do Big Five aqui, assim, funciona. Isso traz benefícios terapêuticos. Agora, mesmo que esses construtos de personalidade se baseiam, tenham relação com outros processos psicológicos, e eles têm, a gente sabe que cada um dos fatores do Big Five organiza muitos construtos diferentes. Esses construtos, eles se agregam, eles têm uma organização previsível, replicável, e sistematicamente, quando a gente olha para os construtos, outras áreas da psicologia exploraram, a gente vê que eles se organizam em emocionalidade negativa, emocionalidade positiva, cognição social, realização de tarefas, persistência a despeito de adversidade e permeabilidade ao novo, que são respectivamente aqui neuroticismo, extroversão, amabilidade, conscienciosidade e abertura. A gente vai compreender melhor, inclusive, essas outras áreas de estudo na psicologia na hora que a gente colocá-los diante do Big Five. Em outras palavras, os construtos da personalidade são indicativos desses mecanismos desses outros construtos da psicologia. Quarta objeção é que os construtos da personalidade são abstrações, eles não têm praticidade, eles não têm utilidade clínica. Olha, depois de tudo que eu falei, acho que eu nem preciso dizer que essa objeção ela não tem sentido. Eu dei inúmeros exemplos aqui, vários exemplos, né? Então, eles têm utilidade, eles são integráveis à prática clínica, compreender a personalidade dos pacientes é muito válido. E digo mais, isso está descrito no DSM, no próprio modelo alternativo dos transtornos da personalidade. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, já fala. Avaliar a personalidade de todos os pacientes, mesmo dos pacientes que não têm transtornos da personalidade, é útil, é apropriado. E a gente vê claramente que essa é a opinião dominante, progressivamente dominante, de que a gente deve avaliar a personalidade de todos os nossos pacientes. E muito além de dizer o paciente tem transtorno de personalidade borderline ou ele não tem transtorno da personalidade borderline. E se ele não tiver, a personalidade subitamente não é mais útil para a prática clínica. Essa é uma ideia profundamente equivocada, é uma ideia que não é baseada em evidências, nunca foi baseada em evidências, e a gente sabe hoje que um diagnóstico preciso, ele parte da personalidade, ele parte de uma descrição válida, precisa e clinicamente útil da personalidade. Se você gostou desse vídeo aqui, olha, segue o canal, ativa aquele tal do sininho ali para você poder receber novos avisos de vídeo, que eu vou postar vídeo semanalmente. Obrigado pela audiência e até mais.